Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Tabela do Campeonato Brasileiro. Nessa aula vamos falar novamente sobre a programação VBA. Agora nós vamos criar uma macro diretamente no editor do VBA para fazer aquela questão das rodadas, avançar e voltar, ocultar e exibir colunas. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, aqui é onde nós paramos na aula anterior. Só para relembrar aqui, fizemos duas macros. Uma para copiar as informações dessa planilha aqui, cálculos, lá para a tabela, né? Copiamos isso aqui para cá e demos nomes aos intervalos. Ó. Selecionando aqui, a gente vê que está aqui rodada 1, depois rodada 2 e assim por diante. Então é interessante que você tenha feito aí, né, o da aula passada, para chegar aqui nesse ponto para a gente continuar aqui juntos. Bom, vamos fazer assim, ó. Antes de entrar lá no Visual Basic para criar macro, vamos fazer alguns ajustes aqui. O primeiro deles é o seguinte, vamos colocar os títulos aqui para cada rodada. Eu vou mesclar isso aqui, vou colocar o número 1. Aqui eu vou usar um formato personalizado. Vou aqui em personalizado, colocar o 0, aqui a ordenação, rodada. Colocar só um espaçozinho aqui para não ficar junto. Pronto. E aí, quando eu copiar isso aqui para o lado, ele vai para o 2. Vai ser segunda rodada. Depois 3, 4, 5 e 5 sucessivamente. Vamos aqui até a rodada 38. Beleza. Vou aproveitar que isso aqui está selecionado. Vou colocar aqui uma borda superior. Vou selecionar aqui para baixo. Ó, Ctrl Shift seta para baixo. E vamos colocar o preenchimento cinza, né, que ele estava com branco. Botar o cinza aqui e alinhar isso aqui no meio. Pronto, beleza, agora ficou certinho. O que nós vamos fazer? Como é que funciona aqui? Eu já expliquei isso na aula anterior. Ocultar todas as colunas e deixar exibido apenas uma. Vai ser a primeira rodada, depois a gente vai avançando e voltando. Então eu vou aqui, ó, selecionar todo esse intervalo aqui, que vai da segunda rodada até a 38ª. Botão direito, ocultar. Ocultei todo o intervalo e deixei visível apenas só a primeira rodada. E mais uma coisa aqui, antes de ir para a programação VBA, a gente vai vir aqui na planilha cálculos e colocar aqui, ó, dois valores. Vamos começar na primeira rodada e o total de rodadas é 38. Nós vamos utilizar essa célula no VBA, vamos fazer referência a essa célula no VBA. Para ficar mais fácil, eu vou dar um nome aqui. Como é um nome simples, não tem fórmula, vou dar esse nome direto aqui na caixa de nome. Essa célula aqui vai ser atual, que é para rodada atual. E a segunda aqui vai ser total, que é a rodada total. Beleza, então tem lá os dois nomes. Agora vamos lá para o VBA criar nossa macro. O detalhe é que essa macro que a gente vai criar, aí não dá para fazer pelo gravador de macros. A gente fez isso na aula passada, como eu falei, eu comecei uma parte mais básica, gravando a macro, separamos as aulas. Agora a gente vai direto programar no Visual Basic. Então vou aqui no desenvolvedor, Visual Basic. Aqui nós temos as duas macros que foram criadas na aula passada. Poderia continuar fazendo aqui. Para ficar mais organizado aqui, para limpar aqui a tela, eu vou criar um novo módulo. Vou inserir módulo aqui, ó, só para ficar numa folha em branco nova. Vamos começar com o avançar, né, com o próximo, que vai ser a próxima rodada. Então eu vou criar uma macro, que vai ser sub próximo. Está aqui. Então vamos começar criando uma variável. Vou chamar essa variável de controle. Essa variável controle, ela vai receber o valor. Opa, faltou o R aqui. Controle. Ela vai receber o valor daquela célula que eu chamei de atual. Como eu estou referenciando uma célula aqui, o nome de uma célula, eu coloco isso aqui entre colchetes. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá na planilha cálculos aqui, ó. Qual é o valor da planilha da célula atual? 1. Então, eu estou fazendo com que a variável controle receba o valor 1, que é o que está aqui. Mais embaixo, o valor dessa variável vai mudar. Ela vai ser o controle, recebe o controle, mais 1. Então, até agora a gente tem uma variável que recebeu 1, depois essa variável tem o valor 2, que é 1 mais 1, 2. Beleza. Observa que essa variável eu vou sempre acrescentar valores. Só que ela não pode passar do valor máximo, que é 38. A gente só tem 38 rodadas. Então aqui eu vou criar uma estrutura de seleção com if, que vai testar se o valor da variável controle é maior do que quem? Do que o valor que está aqui em total. Ó.
Por exemplo, quando eu estiver aqui na rodada 38, vai ser 38, recebe 38 mais 1, 39. Só que não tem rodada 39. O que o Excel vai fazer? Se o valor for maior, então exit sub. Ou seja, ele para a macro aqui, não faz nada. Você vai clicar no botão de avançar, vai clicar, não vai acontecer nada, porque o valor do controle é maior do que o total de rodadas. Beleza. Agora, se não for isso, a gente vai fazer assim, ó. Sheets, que é a planilha tabela, que é essa primeira planilha aqui, né, onde estão os resultados, ponto range, que é a célula. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que reexibir a próxima rodada. Eu estou na rodada 1. Quem é a próxima? 2. Eu não coloquei o mais 1 aqui, então o controle tem o valor 2. Então a gente vai reexibir aqueles nomes que demos na aula anterior. Rodada, ó, o e-comercial aqui para concatenar. Controle. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que na planilha tabela eu estou fazendo referência à célula ou intervalo. No caso aqui é um intervalo rodada 2. Controle vale 2. A gente vai fazer aquele F8 aqui de novo para ir para no passo a passo para você entender o código. O que eu tenho que fazer com esse comando aqui? Eu tenho que reexibir o intervalo rodada 2. Então eu vou usar o comando columns com a propriedade hidden igual a false. Então estou dizendo que o intervalo rodada controle, né, que é a rodada 2, não vai estar oculto, vai estar visível. Agora, quando eu fazer isso aí, lembra que tem que ficar visível apenas uma rodada. Quando eu fizer isso aí, clicar no botão, já vai ter a rodada 1, ele vai exibir a 2. Só que a 1 tem que ser oculta. Então eu vou selecionar isso aqui, dar um Ctrl C, copiar aqui e fazer o seguinte, ó. A rodada aqui que eu estou reexibindo é a 2, porque a variável controle vale 2. Então a variável controle menos 1 vai valer 1, ou seja, eu vou reexibir a rodada 2 e vou ocultar a rodada 1. Então o hidden aqui vai ser igual a true. Para finalizar a primeira macro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse valor aqui, ele vai ter que mudar de acordo com a rodada. Então ele vale 1. Quando eu clicar no botão para avançar, a rodada vai ser 2. Então esse valor tem que acompanhar o valor da variável controle. Então eu vou dizer o seguinte, ó, aqui eu disse que o controle recebia o valor atual, aqui vai ser o contrário. O valor atual vai receber o valor da variável controle. Ok? Então finalizamos a primeira macro aqui. Vamos fazer um teste? Vamos lá na planilha tabela. Tenho aqui a primeira rodada. Vamos lá no Visual Basic. Eu vou trazer essa janelinha aqui para cá para o lado, ó, só para a gente visualizar melhor aqui desse lado. Ó. Então vamos lá, vamos usar aqui o F8. F8, ó. Eu vou posicionar o mouse em cima que você vai ver, ó. Olha lá, o controle vale 1. Por quê? Porque esse valor na planilha vale 1. F8. Agora o controle vale 2, porque eu disse que o controle que valia 1 aqui recebeu mais 1, 2. Se o controle que tem o valor 2 for maior do que 38, que é o total, isso é verdadeiro? Não. Então ele não vai fazer isso aqui, ele vai pular para a próxima linha. Aí eu vou dizer que ó, a planilha tabela com o intervalo rodada 2 vai ficar visível. Ó. Apareceu aqui. Agora eu tenho que ocultar essa daqui. Então rodada 2 menos 1, rodada 1. Com F8 ele oculta. Então eu ocultei rodada 1 e exibi rodada 2. Quanto que vale o valor atual aqui? Esse valor atual aqui, ó, que é esse aqui, ele vale 1. Só que ele tem que acompanhar a rodada. Então aqui ó, a gente vai fazer com que o valor atual, que é aquele nome que eu dei na planilha, recebe o valor da variável controle. Novamente o F8, agora ele vale 2. Controle que vale 2, o atual também vale 2. Tranquilo, né? Se eu executar de novo, agora ó, não F8 aqui, ó, atual vale 2, controle vai receber 2, ó. Aqui, controle vale 2, controle recebe controle mais 1, ele vale por 3. 3 é maior que o total? Não, vem para cá. Range, rodada 3, vai ficar visível, ó, 3. Agora eu vou ocultar o 3 menos 1, que é o 2. Ele oculta o 2, exibe o 3. E é assim que vai sempre funcionar quando a gente for clicando no botão para avançar. Agora,
Dá um F8 aqui novamente. Quando eu quiser voltar, para voltar o código é muito parecido. Então eu vou aproveitar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C para copiar. Aqui vou dar um Enter só para dar um espaço. Ctrl V para colar. E aqui eu vou colocar anterior. Anterior. O que vai ser diferente aqui? Primeiro aqui, ó, agora a gente vai diminuir. Então eu tenho controle, por exemplo, que vale... quanto que vale o atual? O atual está no 3. O controle vai valer 3. Controle recebe controle menos 1. Vai valer 2. E aqui a gente faz essa alteração. Agora eu quero fazer o seguinte. Quando eu voltar, eu quero ocultar esse que está atual e reexibir a anterior. Nessa linha de comando aqui, eu não vou precisar mudar. Por quê? Eu estou na rodada 3. O controle vale 2. Então aqui, ó, range rodada 2, ocultar igual a falso. Então ele vai reexibir a anterior, que é o 2. Agora eu quero ocultar esse próximo. Vou colocar aqui, ao invés de ser menos 1, vai ser mais 1. Ele vai reexibir a 2, que é o valor do controle. 2 mais 1, 3, oculta o 3, que é o atual aqui. Aqui vai continuar atual recebendo controle. Aí aqui uma alteraçãozinha, ó, porque aqui eu disse que ele não pode passar de 38, que o controle, se for maior que 38, ele não faz nada. Aqui é o contrário, ó, ele não pode ser menor do que 1. Porque 1 é a primeira rodada. Então, se ele for menor do que 1, ele exit sub, termina a macro aqui e não faz mais nada. Bom, então essa foi simples, né? Copiou, colou. Vamos testar agora. Vamos colocar aqui o F8 novamente para testar o voltar, que é o anterior. Então vamos lá, F8. Quanto que vale o controle? 3. Controle recebe controle menos 1. Controle vale 2. Controle é menor que 1? Não. Então vem para cá. Range, rodada e controle. Controle vale 2. Ó, ocultar igual a falso. Apareceu a rodada 2 aqui. Ó. Apareceu 2. Quanto que é o controle? 2 mais 1, 3. Vai ocultar o 3. E agora é o procedimento inverso, né? A gente primeiro avançou lá subtraindo 1, agora a gente oculta somando 1 ao valor do controle. Aqui o atual também recebe controle, é o mesmo conceito do anterior. E para finalizar, vamos associar isso aqui a botões. Ó. Vou fechar aqui o código. Vamos colocar aqui na mesma guia do desenvolvedor, a gente tem os botões aqui. Ó. Vou dar um clique. Clico, seguro e arrasto aqui. Quando eu soltar o mouse, ele abre a caixinha. Esse vai ser o voltar, que vai ser o anterior. Vou dar um OK. Aqui ele tem um texto. Ó. Eu vou colocar aqui um sinal de menor, né? Aqui para a esquerda. Beleza. Vou fazer assim, ó. Se eu clicar aqui, ele vai voltar. Para eu selecionar o botão, eu seguro Ctrl, dou um clique. E aí eu consegui selecionar esse botão. Posicionando o mouse aqui na borda, consigo fazer uma cópia. Então, clico, seguro e arrasto, ó, e trago para cá. Aí eu fiz uma cópia. Agora, para mudar, botão direito, atribuir macro, vai ser o próximo agora. Nós vamos colocar o sinal aqui de maior apontando para a direita. Beleza. Se quiser alinhar, ó, Ctrl aqui, formatar, vamos alinhar aqui na parte superior, que eles ficam com o mesmo alinhamento. E aí é só ir clicando, ó, que ele voltou. Tem um detalhe importantíssimo aqui. Foi bom até isso aqui acontecer. O botão, ele vai mudar, essa questão do ocultar e reexibir, o botão ele muda junto com a planilha, né? Se você oculta, se você exibe, se você aumenta a largura, se você diminui a largura, o botão ele muda. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui reexibir as colunas. Ó, os botões estão aqui, ó. Eles passaram para cá. Eu vou novamente com Ctrl aqui, selecionar, trazer eles para cá. Com os dois selecionados, eu vou vir aqui com o botão direito e vou escolher formatar objeto. E eu tenho aqui as propriedades. Aí eu vou dizer isso aqui, ó, não mover ou dimensionar com células, porque aí eles continuam no mesmo lugar, eles não vão ocultar junto com as colunas. Porque se eu fizer isso, ele vai mover, vai ocultar, dependendo do comando que você fizer. Aumentar a largura de coluna, diminuir a largura de coluna, eles movem junto. Fazendo isso aqui,
eles vão permanecer ali, não vão mudar, né? Vamos ocultar novamente aqui esse intervalo. E agora eles permanecem ali, eles não mudam. É importante falar isso aí, né? Eu acabei esquecendo aqui, mas é bom que a gente viu qual é o resultado, né? Se você não fazer isso, o que vai acontecer. Então, meu amigo, chegando ao final dessa aula, uma aula sobre a criação da nossa tabelinha aqui, né? A partir de agora, para as próximas aulas, a gente vai usar os resultados aqui, não vai precisar mais digitar as informações aqui. Bom, isso que a gente usou aqui para criar esse mecanismo aqui, uma macro que oculta e reexibe as colunas. Aí foi todo um trabalho que juntamos da aula anterior com essa, de copiar os dados para cá, colocar um nome. Esse nome é importante, esse nome está sendo usado lá para ocultar e reexibir. E quando eu clico para avançar, ele reexibe a próxima, oculta a anterior. Quando eu clico para voltar, ele reexibe a anterior e oculta a próxima. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Depois de rodada 2 e assim por diante. Então é interessante que você tenha feito aí, né, o da aula passada, para chegar aqui nesse ponto, para a gente continuar aqui juntos. Bom, vamos fazer assim, ó. Antes de entrar lá no Visual Basic para criar macro, vamos fazer alguns ajustes aqui. O primeiro deles é o seguinte, vamos colocar os títulos aqui para cada rodada. Eu vou mesclar isso aqui, vou colocar o número 1. Aqui eu vou usar um formato, beleza. Vou aproveitar que isso aqui está selecionado, vou colocar aqui uma borda superior, vou selecionar aqui para baixo, ó, Ctrl Shift seta para baixo, e vamos colocar o preenchimento cinza, né, que ele estava com branco, botar o cinza aqui e alinhar isso aqui no meio. Pronto, beleza, agora ficou certinho. O que nós vamos fazer? Como é que funciona aqui? Eu já expliquei isso na aula anterior. Ocultar todas as colunas e personalizado. Vou aqui em personalizado, colocar o 0. Aqui a ordenação, rodada. Vou colocar só um espaçozinho aqui para não ficar junto. Pronto. E aí, quando eu copiar isso aqui para o lado, ele vai para o 2. Aí vai ser segunda rodada, depois 3, 4, 5 e 5 sucessivamente. Vamos aqui até a rodada 38. Avançar e voltar, ocultar e reexibir colunas. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, aqui é onde nós paramos na aula anterior. Só para relembrar aqui, fizemos duas macros. Uma para copiar as informações dessa planilha aqui, cálculos, lá para a tabela, né? Copiamos isso aqui para cá e demos nomes aos intervalos. Ó. Selecionando aqui, a gente vê que está aqui rodada 1. Olá! Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Tabela do Campeonato Brasileiro. Nessa aula vamos falar novamente sobre a programação VBA. Agora nós vamos criar uma macro diretamente no editor do VBA para fazer aquela questão das rodadas.